Lord, we do say amen to the prayers that have been prayed. Senhor, dizemos amém para as orações que foram feitas. And we do say amen to that you are the King who is exalted on high. E dizemos amém para o fato de que o Senhor é o Rei que está exaltado nas alturas. Amém. Lord, that we have the privilege of gathering together in the name of that matchless name, our Lord Jesus Christ. Senhor, temos o privilégio de estarmos reunidos em torno do nome do Senhor, que tem esse nome incomparável. Lord, we thank you that in you is every provision for our time tonight. Senhor, agradecemos-te porque em ti temos a provisão para tudo que precisamos nesta noite. Para falar, oração, para traduzir, para ouvir. Lord, we come under that anointing. Senhor, nos submetemos a essa unção. That it would fall down upon us. Que ela caia sobre nós. And bear fruit to the glory of God. E dê frutos para a honra do Senhor. Lord, just set us apart unto you tonight. Senhor, separa-nos para ti nesta noite. In the name of our Lord Jesus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Well, it's really wonderful to see you sisters again. É muito maravilhoso ver as irmãs novamente. Some familiar faces and some new faces. Alguns rostos familiares, outros novos. But it's so good to see you. Mas é muito bom vê-las. I'm not exactly sure what I'm supposed to share tonight. Eu não tenho muita certeza sobre o que eu tenho que compartilhar hoje à noite. But what the Lord has put on my heart. Mas o que o Senhor colocou no meu coração are some thoughts that from the book of Ruth. São alguns pensamentos sobre o livro de Ruth. Some encouragement that the Lord has encouraged me with. Alguns encorajamentos que o Senhor me encorajou com eles. Yes. You know, God tells us to encourage one another with the encouragement that we have been encouraged with. E o Senhor nos diz para encorajarmos uns aos outros com o encorajamento que Ele mesmo nos deu. So we sit up here. Então nós nos sentamos aqui na frente. We're not teachers. Nós não somos professoras. We're sisters in Nós Christ. somos irmãs em Cristo. We just want a fellowship together. Queremos ter comunhão juntas. Well, I think most of us know that the book of Ruth is in between Judges and 1 Samuel. Eu acho que a maioria de nós sabe que o livro de Ruth fica entre o livro de Juízes e o livro de 1 Samuel. And there's a reason for that. E há uma razão para isso. And we'll get to that later. Mas nós vamos chegar nisso mais tarde. But I think we all know that the story of Ruth is a love story. Mas todos nós devemos saber que a história de Ruth é uma história de amor. Now, we all love a good love story, don't we? E todos nós gostamos de uma história, uma boa história de amor, não é mesmo? Especially as sisters, we like love stories. Principalmente nós, as irmãs, não é mesmo? Well, it is a love story. Bem, é uma história de amor, But it's also a story of redemption. mas também é uma história de redenção. And it's redemption with a purpose. E é redenção com um propósito. And we're going to see how this redemption is in relation to the recovery of God's purpose. E vamos ver como que essa redenção é uma emulação do propósito do Senhor. Concerning His people, the nation of Israel. Concerne a nação de Israel. Now, before we get into Ruth, Mas antes de começarmos o livro de Ruth, you're going to have to give us a little bit of background nós vamos ter que ter um pouquinho de pano de fundo so we can see how you could say more beautiful the story is. para entendermos quão bonita a história realmente é. Because the book of Ruth actually takes place during the time of Judges. Porque o livro de Ruth, na verdade, ele se passa durante o tempo dos juízes. And if you know anything about the history of the nation of Israel, E se você sabe alguma coisa a respeito da história de Israel, the time of Judges is a very sad time in their history. o tempo dos juízes é um tempo muito triste na história do povo. We know Joshua, who's the type of Christ, Nós sabemos que Josué é um tipo de Cristo. was used by God to bring the nation of Israel into the promised land. Foi usado pelo Senhor para levar o povo até a terra prometida. And they were to possess their possessions in Christ. Para que eles tivessem as possessões em Cristo. But after the death of Joshua, Mas após a morte de Josué,
We know the children of Israel weakened in their spiritual condition. Sabemos que o povo de Israel se degradou em sua condição espiritual. And because of this weak condition, Por causa dessa condição degradada, they just wandered around in the promised land. eles ficaram rodeando, vagando pela terra prometida. They shouldn't have been wandering around Eles não deveriam ter ficado peregrinando, né, na terra, because God had given them direction. porque o Senhor tinha lhes dado direção. But in their unfaithfulness and their disobedience to Mas God, na infidelidade deles, em sua desobediência ao Senhor, they were wandering around. eles ficaram peregrinando. And not only that, Não apenas isso. if we read the book of Judges, Se lermos o livro de Juízes, we know that the children of Israel were often oppressed by their enemies, vemos que o povo de Israel estava frequentemente oprimido pelos seus inimigos, that they had not driven out of the land. que eles não tinham expulsado da terra. And under this oppression, E sob essa opressão, they would cry out to the Lord. eles clamavam ao Senhor. And God in His mercy would raise up a judge. E o Senhor, na sua misericórdia, levantava um juiz. And they would enjoy their liberty and their freedom for a time. E eles usufruíam de sua liberdade e alegria por um tempo. And then they would weaken in their condition E mais uma vez, a condição deles se degradava. and go back under the oppression of the E enemy. mais uma vez se submetiam à opressão do inimigo. And this cycle of up and down went on over several hundred years. Esse ciclo de pra cima e para baixo durou muitas centenas de anos. So during the time of Judges, Então, durante o tempo de Juízes, the nation of Israel never really reached a strength a nação de Israel nunca atingiu uma força to drive out their enemies para expulsar os seus inimigos, so that they could possess their possessions. para que eles tomassem posse de suas possessões. And if we follow history, Se nós seguirmos a história, we know it wasn't until King David nós sabemos que não foi até o reinado de Davi that the land was subdued. que a terra foi submetida, I'm sorry, the enemies were subdued, que os inimigos foram and submetidos the land was e possessed, que a terra foi realmente, eles tomaram posse da terra and the kingdom was established. e que o reino foi estabelecido. But in the meantime, Mas nesse tempo entre os fatos, the comment of the Holy Spirit during the time of Judges, a atuação do Espírito Santo nesse tempo, at the end of Judges, no final de Juízes, Judges chapter 21, verse 45, Juízes 21, 25, this is a very sad verse. é um versículo muito triste. It says, in those days of the Judges, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. Esse versículo diz que naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. É um versículo muito triste na palavra do Senhor. And this is commented on 3 other times in the book of Judges. E esse comentário também é feito outras 3 vezes no livro de Juízes. Judges 17:6, Juízes 17:6, 18:1, 18:1 and 19:1. e 19:1. But what does this sound like? There was no king in Israel. O que isso parece? Não ter nenhum rei em Israel. Everyone is doing what's right in their own eyes. Todo mundo fazendo o que parece certo ao seu próprio ver. Does this sound like the church today? Isso parece a igreja hoje? In many ways it does, doesn't it? Em muitos aspectos parece, não é mesmo? The church today in general is in the Laodicean period. A igreja hoje parece que está na lei do Ciro. Laodicean period. Churches in Revelation. Laodicea. Laodicea. Parece como no tempo de Laodiceia, não é mesmo? And what does Laodicea mean? E o que Laodiceia quer dizer? It means people's opinion. Significa a opinião das pessoas. And how much of that do we see in the church today? E quanto disso que a gente vê na igreja hoje? Instead of God being king over the church, Ao invés do Senhor ser o rei sobre a igreja, we're so often like the nation of Israel. a gente muitas vezes parece com a nação de Israel. We behave as if there's no king. Nos comportamos como se não tivéssemos And rei. our opinions control things.
E as nossas opiniões controlam as coisas. So in this situation, both in the nation of Israel and within the church, Nessa situação, tanto na igreja quanto no reino de Israel, what can you expect but oppression from the o enemy? que você pode esperar além de opressão do inimigo? Because the history of the nation of Israel Porque a história da nação de Israel is a type of the history of the church. é um tipo da história da igreja. This up and down cycle has gone on within the church Esse ciclo para cima, para cima, para baixo, tem acontecido na história da igreja since the first century. desde o primeiro século. Instead of the church enjoying her riches in Christ, Ao invés da igreja usufruir das riquezas de Cristo, just like the nation of Israel did not enjoy the riches of Christ in the land, assim como a nação de Israel não usufruiu das riquezas daquela terra, instead of us experiencing the liberty that we have in the Lord, ao invés de nós experimentarmos a liberdade que temos no Senhor, we're often oppressed by the enemies, aren't we? muitas vezes estamos oprimidos pelo inimigo, não é mesmo? The conditions of the church are described in Revelation 2 and 3. E as condições da igreja estão descritas no livro de Apocalipse 1 e 2, na 2 e 3. This is her history. This is the record of her history all throughout the centuries. E isso é um registro histórico do que aconteceu ao longo dos séculos. Instead of the church enjoying the riches of Christ, Ao invés da igreja usufruir das riquezas de Cristo, we're told that we've been blessed with every spiritual blessing in Christ in the heavenly places. nós fomos, existe a promessa de que nós somos abençoados nos lugares celestiais em Cristo. But are we enjoying them, Mas estamos usufruindo delas or are we like the time of Judges? ou estamos como no tempo de juízes? Well, may the Lord show us. Vamos ver, o Senhor vai nos mostrar. Okay, but the neat part about this history, A parte legal desse tempo na história, you could say the bright spot, o ponto de luz, podemos dizer you assim. have Judges, Temos juízes, you have Ruth, Ruth and you have 1 Samuel. e temos 1 Samuel. So during this dark time of the history of the nation of Israel, Então, durante esse período negro da história de Israel, we have this beautiful story of Naomi, temos essa linda história de Noemi, of Ruth, de Ruth of Boaz. e Boaz. So Então, today, hoje, even though in the conditions of the church, mesmo diante das condições da igreja, are there Noemis? existem Are there Noemis, Ruths? existem Ruths, Are there Boazes? existe Boazes, I believe so. eu creio que sim. Now, when we talk about Ruth, Quando falamos de Ruth, if you think about it, it's really very interesting. é muito interessante And it's really quite remarkable. e é bem marcante. Ruth was a Moabite. Ruth era uma moabita. Now, what do we know about the Moabites? O que nós sabemos sobre os moabitas? Anybody want to comment? Alguém quer comentar, Just for fellowship? falar, pra gente ter um pouco de comunhão? Alguém sabe? Maybe they're too shy. Acho que o pessoal é bem tímido, né? We know the Moabites were the descendants of Lot. Nós sabemos que os moabitas eram os descendentes de Ló. Lot. De Ló. Será que era Ló? Oh, sorry. But the point is, Mas o ponto é the Moabites could not enter the house of God until the 10th generation. que os moabitas não poderiam entrar na casa do Senhor até a 10ª geração. Now, in this history, Mas nesta in história, this dark time, nesse período negro, we see the wonderful grace of God shown to a Moabite. vemos a maravilhosa graça de Deus revelada, mostrada a uma moabita. Our God is so gracious. O nosso Deus é tão gracioso. He will redeem and use the most hopeless case, Ele pode redimir e usar o caso mais sem esperança, like me and you, como eu e você. one so undeserving, Nós somos tão não merecedores. a Moabite, Pensa, uma moabita, such an enemy of God. inimigo, é um povo inimigo de Deus. He will use this one Ele usa esse to fulfill his purpose. para completar o seu propósito. In John, the Gospel of John, chapter 1, No Evangelho de João, no capítulo 1, in verse 14, no verso 14, it tells us that our Lord Jesus came to this earth full of grace and truth.
nos diz que o nosso Senhor Jesus Cristo veio para essa terra cheio da graça. It says the law was given through Moses, Nos diz que a lei foi dada por Moisés, but grace and truth came through our Lord Jesus Christ. mas graça e verdade vieram através de Jesus Cristo, nosso Senhor. So, under the Mosaic law, Então, sob a lei mosaica, what the law could not do, o que a lei não podia fazer, grace and truth were able to accomplish. a graça e a verdade puderam Isn't that wonderful? alcançar. Isso não é maravilhoso? Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Grace and truth. Pela graça e pela verdade. And by the grace of God, E pela graça de Deus, Ruth became a lover of God. Ruth se transformou numa amante do Senhor. Now, have you received the grace of God? Agora, você recebeu a graça do Senhor? Of course you have. Claro que você recebeu. But are you a lover of God? Mas você é um amante do Senhor. That's really the issue. Essa é a questão. We need to be lovers of God. Temos que ser amantes do Senhor. And Ruth was greatly influenced by Noemi. E Ruth foi muito influenciada por Noemi. And Ruth being a lover of God, Ruth sendo uma amante do Senhor, even though she was a Moabite, mesmo ela sendo uma moabita, God could not resist her. o Senhor não pôde resisti-la. You know, God cannot resist a lover. O Senhor, você sabe que o Senhor não consegue resistir a alguém que o No ama. matter what our background has been, Não importa qual tenha sido o nosso passado, when we receive the grace of quando God, nós recebemos a graça do Senhor, and it makes us a lover of God, nos faz um amante do Senhor, He can't resist Ele us. não consegue nos resistir. So, because think about our conditions. Pense sobre as nossas condições, irmãs. Were you hopeless? Você era sem esperança? Were you helpless? Você não tinha por onde pedir ajuda? Were you undeserving? Você era não merecedor? Were you a stranger? Você era uma estranha, A foreigner? uma estrangeira? All of these things. Todas essas coisas, Outside the people of God. fora do povo de Deus. But now by the grace of God, E agora, pela graça de Deus, He's touched our lives. Ele tocou as nossas And He's vidas brought us in. e Ele nos transportou. And brought us into His purpose. E Ele nos levou ao seu propósito, nos trouxe para o seu And propósito. now we're included E agora somos incluídos in His purpose, just like no seu Ruth was. propósito, como Ruth foi. And we're made members of the household of God. E fomos feitos membros, né, do povo de Deus. So we can say hallelujah, right? E podemos dizer aleluia, certo? Now, it's not possible to go over this whole story, Agora, não é possível, né, estudarmos toda essa história hoje. but we're just going to touch on a few highlights. Mas vamos focar em alguns pontos importantes. And I just want to say that this grace of God was so great toward Ruth. E eu quero dizer que essa graça de Deus foi tão forte sobre, né, a vida de Ruth. And she responded to this grace. E ela respondeu a essa graça. That we can see in chapter 1, E podemos ver no capítulo 1 do livro de Ruth, she left all to follow the Lord. ela largou tudo para seguir o Senhor. She left her family, Ela largou a sua família, the land of Moab, a terra de Moab, her gods, os seus deuses, her identity, a sua identidade, to follow the Lord. para seguir o Senhor. And in New Testament terms, this speaks of the cross. E em termos do Novo Testamento, isso nos diz respeito à cruz. And in chapter 2, we see her gleaning in the fields of Boaz. E no capítulo 2 vemos que ela estava rebuscando, né, nos campos de Boaz. Now, the application of this can be, the significance of it can be many things. E a aplicação disso pode significar muitas coisas. But if you could just look at it as service, in the fields of Boaz, she served. Mas se você considerar isso como serviço, como ela serviu nos campos de Boaz. And in the field, as she was serving, she received complete abundance. E quando ela servia ali naquele campo, ela recebeu abundância. And then in chapter 3, E no capítulo 3, she asked Boaz to take her under his wing. e no capítulo 3 ela pediu que Boaz a tomasse sobre as suas asas, seu cuidado. And this speaks of our abiding in Christ. E isso nos diz respeito a habitar em Cristo. And then in chapter 4, E no capítulo 4, we see her marriage to Boaz. vemos o seu casamento com Boaz. And I can't remember if I said it already or not. Eu não consigo me lembrar se eu já falei isso ou I'm não. getting old. Eu tô ficando velha.
But Boaz is a type of Christ. Mas Boaz é um tipo de Cristo. So this is a picture of our lives. Isso é um retrato das nossas vidas. We've been redeemed, Fomos redimidas and we've left all to follow the Lord. e largamos tudo para seguir o Senhor. Maybe we're in the process, Talvez ainda estamos no processo, but that's our heart. mas é o nosso coração. And we're gleaning in the fields of Christ. Estamos rebuscando ali nos campos de Cristo. We're serving there. Estamos servindo lá. And as we serve Him, we're under His wing. E quando estamos servindo a Ele, estamos sob suas asas. So we're abiding in Christ. Nós estamos habitando em Cristo. And by His grace in the future, E pela sua graça no futuro, we can enjoy the marriage supper of the Lamb. vamos usufruir, né, daquela ceia na presença do Cordeiro. Isn't that wonderful to think about? Não é maravilhoso pensar sobre isso? But in the meantime, Mas enquanto isso não acontece, we're engaged. somos noivos. Did you know you're engaged? Você sabia que você está noiva? No matter if you're married or not, Não importa se você já é casado ou não. you have a bridegroom waiting for you. Você tem um noivo esperando por você. In 2 Corinthians chapter 11, No livro de 2 Coríntios, capítulo 11, Paul says we're virgins engaged to Christ. Paulo diz que somos virgens, noivas de Cristo. So the question we have, Então a pergunta que temos, as we're waiting for this marriage, enquanto esperamos por esse casamento, are we following our Lord? estamos seguindo o nosso Are Senhor, we serving Him? estamos servindo a Ele, Are we abiding in Him? estamos habitando em Cristo. This is really important. É muito importante. You know, a virgin is one who is undefiled by another. Sabemos que uma virgem é aquela que não foi tocada por um outro. Are we virgins? Somos virgens, Do we have one love? temos um amor Or are we defiled by other loves? ou temos outros amores. Are we keeping ourselves pure, Estamos nos mantendo puras, clean, limpas, chaste? Chaste means a chaste virgin. No. That's enough. I think that means enough. So are we doing these things, keeping ourselves for our estamos bridegroom? fazendo essas coisas. During this waiting period, I think if we look around to the Então, people of God, nesse tempo que estamos esperando, se nós olharmos para o povo de Deus, many of the Lord's people are unfaithful, muitas das pessoas que seguem o Senhor são infiéis, going after other loves. indo para trás de outros amores. We don't want to be distracted by that. Mas não podemos nos ficar distraídos com esse fato. We're responsible to keep ourselves pure. Temos que nos mantermos a nós mesmos puros. And of course, when we can, try to encourage ones to leave the distractions and the other loves. É claro que podemos encorajar as outras pessoas a deixarem essas distrações, os outros amores. But many of the Lord's people are allowing their hearts to be taken away from the simplicity and purity of devotion to Christ. Mas muitas pessoas têm se deixado, têm se colocado distantes dessa pureza do amor de Cristo. Ruth kept herself for Boaz. Ruth se guardou para Boaz. We can learn from her. Nós podemos aprender com ela. Are you and I keeping ourselves for our bridegroom? Estamos nos guardando para o nosso noivo. Again, in this history of the nation of Israel, Mais uma vez, nessa parte da história de Israel, God had a Naomi, a Ruth, and a Boaz. Deus tinha uma Noemi, uma Ruth e um Boaz. Oh, we went that? Yeah, sure. Let's try that. Can you, Do you want to use this? Okay. can you still hear me? Yes, I can. Sure. So we too can overcome the conditions the church is in today Nós podemos vencer essa condição na qual a igreja se encontra hoje and be like Naomi, Ruth, and e Boaz. sermos como Noemi, Ruth e Boaz. Just a moment.
So the first thing we want to see is in this recovery work that God began with the nation of Israel. E a primeira coisa que nós podemos ver é essa palavra de resgate. The first thing we see in this recovery work in the nation of Israel Então a primeira coisa que vemos nessa obra de restauração da nação de Israel is he begins this work of redemption in the life of Ruth. é que ele começa esse trabalho de redenção na vida de Ruth. And step by step, E passo a passo, he works until King David. ele trabalha até o rei Davi. And then through King E David, através do rei Davi, he recovers the whole nation. ele restaura toda a nação. So in our generation, sisters, Então, na nossa geração, irmãs, we have the privilege temos o privilégio of allowing God to work in us and through us, de permitir que o Senhor trabalhe em nós e através de nós, that step by step, passo a passo, we can be a people podemos ser um povo that brings in the King, que traz o rei and his work can be recovered. e a sua obra pode ser restaurada. Tremendous privilege. É um privilégio tremendo. Okay, the story of Ruth A história de Ruth begins, of course, in chapter 1. começa, claro, no capítulo 1. And if we could read Se pudermos, então, ler chapter 1, o capítulo 1, verses 1 through 5. versos 1 a 5. And to save time, I'm going to ask my sister to read E it. para poupar tempo, vou pedir a irmã que leia. Então, eu vou começar no versículo 1. Na época dos juízes, houve fome na terra. O homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Emelec e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Emelec, marido de Noemi, e ela ficou sozinha, com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 3 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. So this story of Ruth begins with this family. Então, a história de Ruth começa com essa família. And the Bible tells us this family leaves the land of Moab. Leaves the land of Bethlehem E a palavra nos diz que essa família deixa a terra de Belém, because there was a famine in the land. porque havia fome naquela terra. Now, many believe that this time took place during the judge Gideon. E muitos acreditam que isso aconteceu durante o tempo dos juízes de Gideão. Because if you read Gideon, chapter 6 through 8, Se você ler lá em Gideão, Judges. no livro de Juízes, no capítulo 6 a 8, The children of Israel were being oppressed by the Midianites, o povo já estava sendo oprimido pelos midianitas, who were taking away their food, que estavam tomando a sua comida, which made a famine. e o que gerou uma fome. But God raised up Gideon E o Senhor levantou Gideão to deliver the people. para libertar o povo. Now, sisters, think about this. Irmãs, pensem sobre isso. These people were in the promised land. Essas pessoas estavam na terra prometida, It says in Bethlehem, Judea. falava na terra de Belém de Judá. Now, Bethlehem means house of bread. E a palavra Belém significa casa de pão. So there should have been plenty of food in Então it. deveria haver muita comida lá em Belém. It's a land that should have been flowing with milk and honey. É uma terra que deveria estar emanando leite e mel. And all the good things that God provides. E todas as boas coisas que o Senhor provê. Yet there was a famine. Mas então tinha uma fome. Now, why was there a famine? Por que havia essa fome? Because the people of God were under the discipline of God. Porque o povo de Deus estava sob a disciplina do Senhor. Because of their disobedience and their Por unfaithfulness. causa de sua desobediência e infidelidade. So the Lord allowed this famine. Então o Senhor permitiu essa fome. He was trying to wake the people of God Estava up. tentando acordar o povo. Now, if you didn't have any food, Mas se você não tinha nenhuma comida, wouldn't you go to the Lord você não ia ao Senhor. and say, why do I not have any food? Senhor, por que não temos comida? I don't know what we've
would do. Não sei o que nós faríamos. We might do like this family. Talvez faríamos como essa família But let's fez. continue on. Mas então vamos continuar. So the Lord was trying to wake the people up. Então o Senhor estava tentando acordar He essas wanted the pessoas. people to seek Him, Ele queria que as pessoas o buscassem, to return to Him, voltassem para to Ele, serve Him. para seguir. But what does Eli Amalek do? O que o Emelec fez? Instead of humbling himself before the Lord Ao invés de se humilhar, né, sobre a mão do Senhor, and coming under God's mighty hand, ao invés de se voltar, né, e se humilhar na mão do Senhor, he flees to Moab. ele foi para Moab. He didn't seek the Lord Ele não buscou o Senhor to allow the Lord to exalt him in due time, para que o Senhor o exaltasse em tempo apropriado, but he fled from God. mas ele fugiu de He Deus, fled from the land, fugiu da and terra he went to e Moab foi para Moab to seek food for his family. para buscar comida para a sua família. How tragic! Quão trágico é isso? Sad. Quão triste é isso? To go outside of the promised land Sair da terra prometida to seek food. para buscar comida. But how many of the Lord's people are doing this today? Mas quantas pessoas do Senhor hoje estão fazendo a mesma coisa? But guess what? Mas sabe o que? Eli Amalek and his family Mas Emelec e sua família did not escape the discipline of the Lord. não escaparam da disciplina do Senhor. Do you know, sisters? Sabem, irmãs, We cannot escape the discipline of the Lord. nós não podemos fugir da disciplina do Senhor. There's, I don't know if you have language there. Existe um dizer, né, em inglês que você pode fugir, mas você não pode se esconder. God knows right where we are. Deus sabe exatamente onde estamos. And sometimes when we try to escape the discipline of the Lord, Muitas vezes quando tentamos fugir da disciplina do Senhor, His discipline is more severe. a sua disciplina é mais severa. But you know it's because of love. Mas você sabe por que isso? É por causa do amor. Do you know the discipline of the Lord is out of love? Você sabe que a disciplina do Senhor, ela deriva do seu amor. Now sometimes we don't like this. Muitas vezes nós não gostamos disso. We don't connect love and discipline Nós não together. conseguimos conectar disciplina e amor juntos. But in God's economy, it goes together. Mas na economia de Deus, as duas vão juntas. Remember Hebrews 12? Lembre-se do capítulo 12 de Hebreus. Whom the Lord loves. Aquele que o Senhor ama, Ele disciplina. If you aren't being disciplined, Se você não está sendo disciplinado, are you being loved? você está sendo amado? You don't discipline your children. Se você disciplina, né, Are os you seus really filhos, loving them? se você não está disciplinando seus filhos, você está amando, os amando, Something to really think about. é algo para se pensar. Look what happened. Olha o que aconteceu. Eli Amalek died. Ele morreu, Emelec. He died. Morreu. Now, sisters, Agora, irmãs, I'm not saying that everybody that dies não estou dizendo que todo mundo que morre is under the discipline é of porque está the sob a Lord. disciplina do Senhor. Because we live in a fallen world. Porque nós vivemos num mundo caído. Because of sin, Por causa do pecado. we get sick, Nós ficamos doentes, of diseases, há doenças and we die. e morremos, It's just part of life. que é a parte da vida. But Eli Amalek died. Mas Emelec morreu. And then it says his two sons took wives from the Moabites. E que os seus dois filhos se casaram com moabitas. And we know under the Mosaic law, E sabemos que na lei mosaica, the children of Israel were not supposed to take the wives outside of their own people. os filhos de Israel não deveriam se casar com o povo, mulheres fora do povo. So eventually the two sons died. Então também os dois filhos acabaram morrendo. So here you have Noemi. Então o que você tem? Noemi, She survived her husband. ela sobreviveu mesmo, né, depois da morte do marido, ela estava com She filhos. survived her two sons. Os dois filhos, ela continuou viva depois deles terem morrido. Now, what sorrow of heart she must have felt. Quanta tristeza de coração ela deve ter sentido. So now there's Noemi, Então agora tem Noemi, the two daughters-in-laws, as duas noras, 3 widows, 3 viúvas, left alone. sozinhas, foram deixadas sozinhas. Now, what a pitiful condition Que condição mais triste in the land of Moab. na terra de Moab. But some way, Mas de alguma forma, down in the chapter, in verse 6, no capítulo 1, no versículo 6, Naomi had heard that the Lord had visited his people and given them bread. ela ouviu, né, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando alimento. And so
Noemi starts to go back to Bethlehem out of Moab. Então Noemi começou a voltar para Belém, saindo de Moab. And in the process, E no processo, she tries to get her two daughter-in-laws to go back to their people. ela tentou convencer as noras a voltarem para o seu povo. And she even prays for them that they will be blessed by the Lord. E ela até ora para que elas sejam abençoadas pelo Senhor. Now we know one daughter-in-law Nós sabemos que uma das noras went back. voltou para She Moab, went back to her family voltou para sua família, and to her gods. para os seus deuses. But what does the Bible say? Mas o que a Bíblia diz Down in verse 14, no verso 14? it says Ruth clung to her. Mas Ruth se apegou a Noemi. Now what does this mean? Mas o que isso quer dizer? What does it mean to cling to O her? que quer dizer que ela ficou, que ela se apegou a Noemi? This is really important. É muito importante. It's like she was glued to her. É como se ela estivesse colada a ela. And we're going to find out why. E nós vamos descobrir por It's like quê. she was stuck to her. É como se ela estivesse grudada nela. She didn't want to let her go. Ela não queria deixar que ela fosse embora. Now, Naomi tries to get Ruth to go back to her people too. Noemi tentou convencer a Ruth a voltar para o seu povo. But then we have those famous words in Ruth chapter 1, Mas aí nós temos aqueles famosos versos no capítulo 1, verse 16 through 18. no versículo 16 a 18. Don't you think they're famous? Vocês acham que esses versículos são Famous famosos? portion of God's word. É uma passagem bem conhecida da palavra de Deus, não é mesmo? So we're going to read 16 through 18. Então nós vamos ler do partir do 16 até o 18. You can. Ok, eu vou ler. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Now, I don't know about here in Brazil, Eu não sei, né, como é aqui no Brasil, but these verses are often read at wedding ceremonies. mas né, esses versículos, né, lá onde ela vem, são lidos nos casamentos. And it's made to look so romantic. E é feito assim para parecer muito romântico. Ai, eu vou onde você for. Ai, seu Deus, será meu Deus. Oh. Well, that's really nice. É, bem legal isso, mas... But if we really know the severity of these scriptures, Mas se realmente entendemos a severidade do que isso representa, we won't see it as so romantic. nós vamos entender que isso não é um fato, né, uma coisa tão romântica. Because this was a drastic, severe decision Ruth was making. Porque isso era uma decisão drástica que Ruth estava fazendo. And we've already said what Ruth did was she embraced the cross. Mas nós já sabemos, né, nós já dissemos aqui que nós sabemos que o que Ruth fez foi abraçar a cruz. This is the work of the cross in Ruth's life. Isso é o trabalho da cruz na vida de Ruth. Because in all the Gospels in the New Testament, Que de todos os evangelhos, né, no Novo Testamento, the Lord Jesus tells us, o Senhor Jesus nos diz: if any man desires to come after me, se algum homem, né, quiser segui-lo, vir após ele, let him deny himself, que ele os negue a si mesmo, take up his cross, leve sua cruz, tome and sua follow cruz me. e me siga. And it also talks about leaving your mother, your father, your brothers, your sisters, E também fala sobre deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, your land. a sua terra. That's what Ruth was doing. E é isso que Ruth estava fazendo. In one sense, it is romantic Em um sentido, sim, é romântico. because she's following her lover. Porque ela está seguindo o seu amante. She's following the one in whom she loves. Ela está seguindo aquele a quem ela ama. So in that sense, you could say it's romantic. Nesse sentido, podemos dizer que é romântico. But to make it all ooey-gooey Mas se a gente quiser dizer que fica tudo muito, né, bonitinho, is not the idea here. não é essa a ideia original aqui. But is this our heart? Mas esse é o nosso coração. Has our heart truly been constrained by the love of Christ? Será que o nosso coração está realmente sendo constrangido, né, por esse amor de Cristo? Are we clinging to the Lord? Estamos assim nos apegando ao Senhor? Are we glued to the Lord?
colados nele, that we're willing to do this? que estamos dispostos a fazer isso. Well, I hope that's our heart. Eu espero que esse seja o nosso I coração. hope we can learn from Ruth. Eu espero que nós possamos aprender com Ruth, Or like Orpah. ou uma outra que foi a órfã. When things are difficult. Bem, as coisas estavam difíceis. And, we don't see a future according to our own selfish desires. E não, talvez não vejamos um futuro de acordo com aqueles nossos próprios desejos egoístas. Orpah and Ruth had no future. A órfã e a Ruth não tinham futuro. Naomi had no more sons. E a Noemi não tinha mais filhos. So, from that aspect, there was no future. Então, sobre esse aspecto, não poderíamos pensar que existia um outro futuro. But Ruth saw beyond. Mas a Ruth viu além disso. So, which one are we like? Então, com qual delas nós nos parecemos? Are we like Orpah? Comparecemos como órfã Or are we like Ruth? ou com a Ruth? Both were in the same circumstances. Ambas estavam sob as mesmas circunstâncias. Both saw the same thing in Naomi. E ambas viram as mesmas coisas em Noemi. One chose her own way. Uma escolheu o seu próprio caminho One chose the way of the Lord. e a outra escolheu o caminho do Senhor. We don't hear anything about Orpah again after she left. Sobre Orpah nós não ouvimos mais nada sobre, não fala sobre ela. But here we have this beautiful story of Ruth. Mas aqui temos essa linda história de Ruth, Redemption. redenção. Even to her being the great-grandmother of David. Até eu falo dela ser a tetravó de Davi. Isso. But every day, sisters, we have a choice set before us. Mas, irmãs, todos os dias temos, podemos escolher, temos escolhas a fazer diante de nós. Yesterday we chose to follow the Lord, Ontem escolhemos seguir o Senhor, but today's another day. mas hoje é um novo dia. What are we going to choose? O que nós vamos escolher? If any man desires to come after me, Se alguém quiser me seguir, let him take up his cross que ele tome daily sua cruz diariamente and follow after me. e me siga. Every day we have this choice set before us. Diariamente temos essa escolha diante de nós. Now, why did Ruth do this? Por que então Ruth fez isso? I think she really saw something in Naomi that attracted her to Naomi's God. Eu creio que ela viu alguma coisa em Noemi que a atraiu ao Deus de Noemi. Now remember, Agora lembre-se Naomi was under the discipline of the Lord que Noemi estava sob a disciplina do Senhor, because she and her husband were out of the will of God. porque ela e seu marido estavam fora do propósito de Deus. Now, I've often wondered, Mas muitas vezes eu mesma me pergunto, I think it's good to think about some things as we read the Word of é God. bom assim a gente pensar, sobre algumas coisas quando estamos lendo a palavra do Senhor. I've often wondered if Naomi talked to her husband before they left the land of Bethlehem. Fico pensando, perguntando, será que ela conversou, com seu marido antes de sair da terra de Belém? I've wondered if she tried to encourage him. No, honey, we should stay in the land of Bethlehem. Fico pensando, será que ela tentou, encorajar? Não, meu bem, vamos ficar aqui na terra de Belém. This is the promised land. Essa é a terra prometida. Let's seek the Lord. Vamos buscar o Senhor. But no, Eli and Amalek made this decision. Mas não, Elimelech tomou essa decisão. Or could she have been like Sapphira and agreed with him to go? Ou ela poderia ter sido como Safira, e concordar de ter ido com ele. We don't know. Nós não sabemos. But it's just something I like to think about. É algo assim que eu gosto de pensar e ficar pensando. Because it's important to have fellowship with our husbands. Porque é importante termos comunhão com o nosso And marido. talk about these kinds of things. E conversar com eles a respeito dessas coisas. So we don't know what really happened. Mas nós não sabemos o que realmente aconteceu. All we know is what Naomi is doing at the present. Nós só sabemos o que Noemi estava fazendo no presente. And the way Naomi is responding to this discipline attracted Ruth. E a forma como Noemi respondeu a essa disciplina atraiu Ruth. It caught her attention. Chamou a sua atenção. What is it? Que é isso? What is it about this woman? O que tem nessa mulher, And remember, Naomi was Ruth's mother-in-law. Lembre-se que Noemi era a sogra de Ruth. Sometimes we don't see such good things in our mother-in-law. Muitas vezes a gente não vê coisas
boas assim nas nossas sogras. But Ruth was seeing the Lord in her mother-in-law. Mas Ruth estava vendo o Senhor na sua sogra. It's beautiful, isn't it? Não é lindo isso, gente? I never had a very good relationship at first with my mother-in-law Eu no início, né, não tinha um bom relacionamento com a minha sogra. because it wasn't based on the Lord. Porque não era baseado no Senhor. But as I grew in the Lord and she grew in the À Lord, medida que eu fui crescendo no Senhor e ela também foi crescendo no Senhor, we had a good relationship. nós passamos a ter um bom relacionamento. And it was the Lord that was the basis of their relationship. E era o Senhor que era a base daquele relacionamento. But think of it, Naomi was stripped of everything. Pensa, né? Naomi não tinha, foi privada de tudo, ela não tinha Here she nada. was, no husband, Não tinha marido, no sons, não tinha filhos, away from her homeland. longe da sua terra natal, She's poor, pobre, but God. mas tinha Deus. God was going to prove himself to her. Mas Deus ia se provar a ele, né? Mostrar a ela, se mostrar a ela. We often read these stories so superficially, sisters, Muitas vezes lemos essas histórias de forma tão superficial, né, so irmãos? shallow. De uma forma assim muito superficial. But at this time, Mas, né, dessa vez, as a woman, como mulher, this was a drastic situation. pensando, né, era uma situação muito drástica. What provision did Naomi have in Moab? Que provisão que Noemi tinha em Moab? Did she have welfare? Ela tinha algum programa da Previdência Social, Did she have assistência? some kind of government Será que ela provision? tinha um governo ajudava ela com uma aposentadoria? I don't think so. Não acho que fosse esse o caso. She's utterly dependent upon the Lord. Ela estava dependendo no Senhor, do Senhor. But you know, when you're utterly dependent upon the Lord, Sabe quando você está dependendo, né, em tudo do Senhor? this is really the time when the Lord can really do something for É us. o momento que o Senhor pode realmente fazer algo em nós. When we're still trying to find provision in ourselves, Quando a gente está tentando procurar provisão em nós mesmos, it really blocks the Lord from coming into the situation. isso bloqueia o Senhor de poder atuar na situação. Naomi bowed herself under the discipline of the Lord. Naomi estava sobre, né, ela aceitou a disciplina do Senhor. She yielded. Ela se rendeu a essa disciplina. She had a broken and a contrite heart. Ela teve um coração contrito, né, e quebrantado diante do And Senhor. this attracted Ruth E isso atraiu Ruth to Naomi's God. para o Deus de Noemi. Now Naomi was returning to Bethlehem. Então, Noemi estava voltando para Belém. And it says she has a sorrowful heart. E dizer que ela tinha um coração entristecido. In verse 20, No verso 20. it says, when she was returning to the land of Bethlehem, Quando ela estava voltando para a terra de Belém. and all the women in the city saw her, E as mulheres, né, que a viram. and they were excited to see her. E as mulheres estavam, né, felizes de They said, revê-la. oh, is that you, Naomi? Oh, você, Noemi. And she said, do not call me Naomi, in Não verse me 20, chame, no verso 20. Não me chame de Noemi. but call me Mara. Mas me chame de Mara. For the Almighty has dealt very bitterly with Pois me. o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Now, was this because she had lost her husband and sons? Será que é porque ela tinha perdido o marido e os filhos? Personally, I think it's partly that. Pessoalmente, eu acho que isso é uma parte da resposta. But I think she saw that she and her husband had gone out of the will of God. Mas eu acho que ela está reconhecendo que ela e o marido tinham saído do propósito do And that Senhor, made her really sad. da vontade do Senhor. Isso a That fez she muito had feliz chamar. that she had displeased the Lord. E que ela estava recebendo a disciplina do Senhor. You know, what about us, sisters? E nós, irmãs? When we're under the discipline of the Lord, Quando nós estamos sob a disciplina do Senhor, do we just mourn over our losses? será que a gente só fica lamentando as nossas perdas? Or do we rejoice Ou nós nos alegramos that what the Lord takes away, que aquilo que o Senhor tira, He replaces with Himself? Ele substitui com Ele mesmo? Does it break our hearts that we displease the Lord? Será que nosso coração fica, né, quebrantado quando nós desagradamos o Senhor? I think one of the things in Christianity today is we have lost the fear of God. Acho que uma coisa que tem acontecido, né, no cristianismo hoje é que nós perdemos o temor do Senhor. Now, it's not fear of punishment. Não é medo da punição. The fear of God is a reverential, a deep respect for God. O temor do Senhor é um respeito profundo pelo Senhor. We don't want to displease Him. Nós não queremos, né, você não quer
desagradar o Senhor. I think this is what Naomi was going through. É isso que eu acho que Noemi estava passando. And look at verse 21. Vejam o versículo 21. It says, I went out full. De mãos vazias, não, de mãos cheias eu parti, desculpa. And to me this speaks of she went out full of herself, full of E pride. para mim, eu vejo isso como que ela estava cheia de orgulho de si mesma, né? But the Lord is bringing her home Mas o Senhor está trazendo ela para casa, empty. vazia. The Lord has emptied her of herself. O Senhor a esvaziou de si mesma. And now he's going to do something for her. E agora Ele vai fazer algo por ela. Because he's brought her home Porque Ele a trouxe para casa, empty. vazia. There's no place like home, is there, sisters? Não existe lugar como a nossa casa, não é mesmo, irmãs? Where is your home? Onde é a sua casa? Is it an address in Rio? É um endereço no Rio Or is your home in Christ? ou é a sua casa em Cristo? Well, in Christ, Em Cristo, we may be empty nós podemos estar vazios, in ourselves. em nós mesmos. But then he will fill us with himself. Mas Ele vai nos encher com Ele mesmo. That's what the Lord was going to do with these two women. E é isso que o Senhor ia fazer com essas duas mulheres. So they're returning. Naomi returned to her God. Então, Noemi voltando, né, voltou para o seu She Deus, returned to his land. para a sua terra, She returned to his people voltou para o seu povo and to the house of bread. e para a casa do pão. You could say discipline brought her to her senses. Você pode dizer que a disciplina trouxe ela de volta para a realidade, para o sentido das Has coisas. that ever happened to you? Será que isso já aconteceu alguma vez com você? You go through some discipline Você passa por um período de and you disciplina, complain and you murmur and all você this. reclama, você murmura, tudo isso. And then God brings you to your senses. E aí Deus te traz de volta, né, para a realidade. And you say, oh, thank you, Lord, Aí você diz, obrigada, for Senhor, what you've done in my life. pelo que o Senhor fez na minha vida. Kind of like that prodigal son in the New Testament. É parecido com a história do filho pródigo no Novo Testamento. Remember how he wasted all the goods that his father gave him? Lembra como ele, né, desperdiçou todos os bens, né, do seu pai? And when he was empty, E quando ele estava vazio, he thought about his father ele lembrou do seu pai. and how good even his servants had it in his father's house. Se lembrou de como até os servos eram na casa do seu pai. He was empty, Ele estava vazio. but he came to his senses. Mas ele voltou, And he né, para a casa real. he returned to his E father. voltou para o seu pai. The father gave him a big feast. E o Senhor fez um grande banquete para ele. E matou o cordeiro. Just poured love upon him. Derramou amor nele. And that's what's going to happen to Naomi. E é isso que vai acontecer com Noemi. Now, sisters, it's not if, but when we get out of the will of God. Mas não é uma questão de si, mas quando saímos, né, da vontade de Deus. When we sin Quando pecamos. and God's discipline comes into our life. E a disciplina do Senhor vem, né, sobre nós. Because we're not perfect. Porque não somos perfeitos. And in our journey with the Lord, Nas nossas jornadas, né, com we're o going to Senhor. make mistakes. Vamos fazer, né, cometer erros. But when discipline does come into our life, Mas quando a disciplina vem, né, sobre as nossas vidas, do we come under the discipline? vamos, né, nos submetemos a essa disciplina, And do we repent of anything we need to nos repent of? arrependemos, né, do que temos que nos arrepender, Or do we rebel? ou a gente se rebela. Sometimes I think to have a good testimony, we need to be strong in spirit. E muitas vezes a gente acha que, né, para dar um bom testemunho a gente tem que ser forte, né, no espírito. Not show that we have any problem. Não mostrar que a gente tem problema, que qualquer coisa, né, que tem alguma coisa errada. We're just sailing through life. Então vamos, né, passando pela vida. Now we do need to be strong in spirit, Temos que, né, ser fortes no espírito, strong in the Lord. fortes no Senhor. But look here at Naomi. Mas olha aqui, né, no caso de Noemi. We can really be encouraged by her life. Podemos ser realmente encorajados pela sua vida. Because under the discipline of the Lord, Porque sobre a disciplina do Senhor, it was the way she handled the discipline a forma com que ela lidou com a disciplina, is what attracted Ruth. é o que atraiu Ruth. She submitted, Ela, né, se submeteu a ela. she repented, Ela se arrependeu and she was returning to the place where she should be. e ela voltou para o lugar onde ela deveria estar. Or do we rebel? Ou, né, ou a gente se Do rebela, we blame God? culpamos a Deus, Do we blame others? culpamos outras pessoas. Naomi could have blamed her husband. A Noemi poderia ter botado a culpa no marido That's a dela. good person to blame, right, Ela seria uma sisters? boa pessoa para ela botar a culpa. Those of you that are married, Vocês aí que são casados, it's vocês always good to blame our husbands.
husband, right? né? Talvez seja uma boa opção pro bom marido. Well, you said that. You told me to. Ah, você que disse isso, né? Você que falou pra eu ir. You never do that, do you? Você nunca faz isso, né, irmã? I don't know if she blamed her husband or not. Eu não sei se ela, né, botou a culpa no Maybe marido she ou não. did, but she came Talvez through. ela, né, tenha feito isso, mas não. And this attitude was a tremendous testimony. Mas a atitude dela foi um grande testemunho. It was so strong Foi tão, né, forte como that it attracted Ruth. que atraiu a Ruth. And Ruth was drawn to the God of Israel. E a Ruth foi atraída ao Deus de Israel. And she left all E ela largou tudo to follow the Lord. para seguir o Senhor. You know, in Luke, our Lord Jesus tells Peter, No livro de Lucas, o Senhor Jesus diz a Pedro, it was after a conversation the Lord had with the rich young ruler. depois de uma conversa, né, que ele teve com aquele homem, o homem rico, né? And he was telling the rich young ruler he needed to leave all and follow Que the ele Lord. tinha que, né, deixar tudo, né, para seguir o Senhor. And the rich young ruler was very rich, and this made him Esse, sad. né, aquele homem era muito rico, né, mas então deixar tudo deixou muito triste. And so Peter says, well, look, Lord, we've left all to follow you. Aí Pedro diz, né, não, Senhor, a gente largou tudo para te seguir. And the Lord said back to Peter, E aí o Senhor respondeu para Pedro, he said, Peter, Pedro, those who have left all to follow me aqueles que largaram tudo para me seguir, will receive blessing in this present time vão receber bênção nesse tempo presente and in the age to come. e ainda no que lá de vir. Sisters, we can't miss out Nós não podemos perder, to follow the Lord. né, essa oportunidade de seguir o Senhor. So, at the end of chapter 1, No final do capítulo 1 de Ruth, Naomi and Ruth are returning to Bethlehem. Noemi e Ruth, né, estão voltando para Belém. It's down in verse 22. No verso 22, They're returning to Bethlehem at the beginning of the barley harvest. estão voltando, né, no início da colheita da cevada. Now, barley was the first grain that was harvested. A cevada era o primeiro grão que era colhido. So, barley speaks of resurrection. A cevada diz respeito à ressurreição. So, we're going to see how God was going to turn Naomi's bitterness and sorrow into joy. Então vamos ver como que o Senhor transformou a amargura e a tristeza de Noemi em alegria. There's a verse in Psalm 30 Existe um verso no Salmo 30. that says, Thou hast turned my mourning into dancing. Transformaste o meu pranto em dança. You have put off my sackcloth, E tirou, né, aquele pano de tristeza. and you have clothed me with E me gladness. vestiu com alegria. Veste de alegria. That's what the Lord was going to do to Naomi E and Ruth. isso que o Senhor estava para fazer na vida de Noemi e Ruth. So, sisters, if you find yourself under the discipline of the Lord, Então, irmã, se você se achar, né, sobre a disciplina do Senhor, don't give up não desista. or turn back. Ou se vire para trás. Wait for the Lord, Espere pelo Senhor. and He'll bring you through. E Ele vai te levar, né, a vencer isso. So, Bethlehem means house of bread. Então, Belém quer dizer a casa do pão. In the house of the Lord, there is abundance of food. Na casa do Senhor há abundância de comida. Eli Elimelech means God is king. Elimelech quer dizer Deus é rei. And Naomi means pleasantness. E Noemi quer dizer uma coisa agradável. So if God is our king, Então, se Deus é nosso rei, we will experience pleasantness. vamos experimentar esse gozo, We'll have abundance of food. teremos essa abundância de comida. Even in the midst of famine, He will provide for Mesmo us. no meio de uma fome, Ele vai prover para as nossas And necessidades. it doesn't mean that we'll not have any trials or difficulties. Isso não quer dizer que não teremos, né, lutas e dificuldades, But as our king, mas como nosso rei, He will see us through. Ele vai conosco até o fim, The né? joy of the Lord will be our strength. A alegria do Senhor será a nossa força. There's another verse in the Psalm. In the presence of in His presence is fullness of joy. E existe um outro versículo no Salmos que em sua presença há abundância de alegria. Right? Não é verdade? Praise the Lord. Louvado So seja o Senhor. Eli Elimelech went his own way.
Então Elimelec foi, né, seguiu o seu próprio caminho. He brought his family out of the will of God Ele tirou sua família, né, para fora do propósito de Deus, to try to escape the discipline of the Lord. para escapar da disciplina do Senhor. And he went to Moab. E foi para Moab. Sisters, how we need to pray for our husbands, Irmãs, como nós temos que orar pelos nossos maridos, that they make the right decisions para que eles tomem as decisões corretas and stay in the will of e God permaneçam na vontade de Deus and not put their families in danger. e não coloquem suas famílias em perigo. That might be a strong word, but I think you know what I mean. Talvez isso seja uma palavra, né, muito forte, mas eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer. In the Lord we have every provision. No Senhor temos toda a provisão. Outside of the Lord, Fora do Senhor, we open ourselves up to the enemy. abrimos brecha, né, para o inimigo. Anyway, Moab, Eli Elimelech went to Moab. Então, de qualquer forma, né, o Elimelec, ele foi para Moab. Moab speaks of the pride of man. Moab quer dizer, né, diz respeito ao orgulho do homem. It speaks of the flesh. Fala da carne. So Eli Elimelech tried to find food for his family by means of the flesh. Então, Elimelec foi buscar comida, né, para sua família por meio da carne. How many of us are trying to find our way, our food, Quantos de nós temos, né, buscado o caminho, a nossa comida, by means of the flesh né, por meio da carne, and not the Lord's way? e não pelo caminho do Senhor? And because of this, we're experiencing bitterness of soul. E por causa disso, temos experimentado a amargura na alma. We're oppressed by our E enemies. somos oprimidos pelo inimigo. I don't know about you, Não sei, né, sobre você, mas but I feel like I'm a slow learner. eu acho que eu sou uma pessoa que aprende bem devagar. And I'm so slow to learn that the Lord's way is the best way. Eu sou tão devagar para entender, né, para aprender que o caminho do Senhor é sempre o melhor caminho. I always think, well, most of the time, I think I know better. Muitas, né, a maioria das vezes eu penso, Most of the time, many times I think I know better. então na maior parte do tempo eu acho que eu que sei o que é melhor. How absurd. Quão absurdo é isso, né, gente? But we do, don't we? A gente não faz isso. So may we learn Que nós possamos aprender that the Lord's way is better. que o caminho do Senhor é melhor. Look how tragic Olha o quão trágico this decision that Eli Elimelech made. essa decisão do Elimelec, né, que ele tomou. He left his wife a widow. Ele, né, deixou a sua esposa viúva, His sons married Moabites. os seus filhos casados com moabitas. But you know, God uses all these things. God causes all things to work together for good. Mas o Senhor usa todas essas coisas, né? Todas as coisas cooperam, né, para o seu propósito. For those who love Him and are called according Né? to His Aquele purpose. versículo, né? Todas as coisas cooperam para o bem de So here they are, back in the land. E aqui eles estão, né, de volta na terra. How are they going to support themselves? Né? Como que elas iam se manter naquela terra? Well, God has made a provision. Mas o Senhor trouxe provisão. Under the Mosaic law, Então, na lei mosaica, the people who are harvesting their grain as pessoas que estavam, né, colhendo os grãos were to leave food for the widows, the poor, the fatherless. deveriam deixar comida, né, para os pobres, para as viúvas, para aqueles, né, separados, So they could come and pick up the leftovers. para que eles pudessem pegar o que sobrou ali. So that's how they were going to support themselves. Então, dessa forma que eles se mantinham. Ruth was going to glean in the fields of Boaz. A Ruth ia rebuscar, né, naqueles campos de Boaz. Boaz was going to be the redeemer, E o Boaz seria o redentor. just like the Lord is our redeemer. Assim como o Senhor é o nosso redentor. We make messes of things, Nós fazemos, né, acabamos estragando, fazendo bobagem, but there is a redeemer. mas há um redentor. Naomi's vision is being clarified. A visão de Noemi está sendo, né, She's clareada. being renewed in the Ela Lord. foi renovada no Senhor. And God is going to do above and beyond what they could ever imagine. E Deus vai fazer além, muito além do que eles podiam imaginar. Now, if you could stay with me just a few more minutes, Se vocês puderem, né, ter paciência só mais um pouquinho. we're going to quickly go through these next 3 chapters. Nós vamos rapidinho ver esses últimos capítulos. So put your seatbelts on. Então coloque o cinto de segurança. We're going to move quickly. Vamos bem rápido aqui. So in chapter 2 No of Ruth, capítulo 2, we meet Boaz. nós conhecemos então o Boaz. And it tells us that Boaz is a relative of Naomi. Nos diz que
Boaz é um parente de Noemi. And as we've already said, Boaz is a type of E Christ. como já dissemos antes, Boaz é um tipo de Cristo. And in this chapter, we see that he's a wealthy man. E nesse capítulo podemos ver que ele é um homem rico. He has a lot of servants. Tem muitos servos. He's a compassionate man. Ele é um homem de muita compaixão. He's so kind. Ele é um homem bom, He's so good and so generous. muito generoso. But how much greater is our Lord? Mas quão mais, né, generoso e bom é o nosso Senhor. This Boaz is just a type. Esse Boaz aqui é apenas um tipo. Just think how wealthy our Lord is. Pensa quão rico é o nosso Deus. How wealthy our Boaz is. The Lord Jesus Christ. Quão rico, né, o nosso Boaz, Jesus Cristo. But Ruth is led by the Holy Spirit to glean in Boaz's field. Então, Ruth é levada, né, pelo Espírito Santo a rebuscar nos campos de Boaz. And as she gleans in the field, she's serving. Enquanto ela rebuscava ali, ela estava servindo. Then the spotlight of the Holy Spirit is on her as she's gleaning and Então, lá, serving. né, o holofote do Espírito Santo estava ali sobre ela, né, enquanto ela estava servindo ali. Now, the Holy Spirit tells us many things in chapter 2. E o Espírito Santo diz muitas coisas no capítulo 2. But we're just going to be able to say, look at her character. Então, mas nós não podemos assim apenas pensar assim, olha para o caráter dela. She's so submissive. Ela é tão submissa, She has such humility. ela é tão humilde, She's very diligent. ela é muito diligente, She's virtuous. virtuosa. This is speaking of the character of Christ. Isso nos diz respeito sobre o caráter de Cristo. This is what we see in this Moabite woman. Isso é o que nós vemos nessa mulher moabita. And Boaz encourages her to stay in his field E Boaz a encoraja a ficar no seu campo and serve with his maidens. e se servir junto aos servos dele. Remember, it's barley harvest, speaks of resurrection. Então lembra que a colheita da cevada nos diz respeito à ressurreição. So in this field, she's going to experience life and life abundant. Então nesse campo ela vai experimentar vida e vida abundante. She's going to have food to satisfy her. Ela vai ter comida para satisfazê-la She's going to have some left over to take to Naomi. e vai ter a mais para levar para Noemi. There's water there to quench her thirst. Então vai ter água ali para, né, matar a sede dela. There's fellowship, Havia comunhão, companionship, companheiros ali and there's protection for Ruth e havia proteção para ela in this também, field. né, naquele campo. So what does it speak of for us? E o que isso quer dizer para nós? Sisters, it speaks of we're to be gleaning in the fields of our Lord Jesus Isso quer dizer Christ. que nós devemos estar ali colhendo, né, nos campos do nosso Senhor Jesus Cristo. And as we glean in the field, Quando nós estamos ali buscando, colhendo ali as we no campo do serve in Senhor, this field, quando servimos naquele campo, what does the Lord see? o que o Senhor vê? What is our character? Qual é o nosso caráter? What is our attitude Qual towards que é a service? nossa atitude a respeito do You know, serviço? there were reapers in the field. Existiam pessoas que estavam ali colhendo no You campo. could say the so-called bigger types of service. Né? Muitas vezes aqueles tipos, né, amargos de servos. But the spotlight was on Ruth. Mas o holofote ele estava sobre Ruth. I'm not saying the spotlight's never on. The spotlight's. The Lord's always watching our service. Quero dizer que o Senhor está sempre assistindo, né, o nosso serviço, estava prestando atenção no nosso serviço. But this was gleaning, a hard work. Isso era, né, rebuscando e colhendo, um trabalho árduo. You had to bend over. Tem que, né, virar assim, Hard on your back. é difícil, né, para You had to coluna. pick it up. Tem Put it in que there. pegar, levantar aquilo, You had to beat it out. né, tem que bater naquilo. But what is our attitude toward difficult and hard service? Qual que é a nossa atitude, né, quando o serviço é difícil, árduo? Do we just want to be seen and do all the so-called glamorous kinds A of gente work? só quer ser visto, né, e fazer as coisas glamourosas do serviço. But the Holy Spirit saw something different in Ruth. Mas o Espírito Santo viu algo diferente em Ruth. You read this chapter today or tomorrow Leia esse capítulo, né, hoje ou amanhã, and see how Boaz pays attention to Ruth. e preste atenção como Boaz olha para Ruth, como ele presta atenção nela. And what he observes in her. E o que ele observa nela. But then they tell her to go to no other field. E ele diz para ela não ir para outro campo. Stay in my field. Fique no meu campo. Are we staying in the Lord's field? Nós estamos permanecendo no You campo know, do Senhor. sisters, today there are many man-made fields out there. Hoje em dia, irmãos, tem muitos campos feitos pelo homem, né, por aí.
fields that have the name Christ over it, Campos que tem o nome Cristo escrito sobre eles, but are they really of Christ? mas será que eles são mesmo de Cristo? We need to know Precisamos saber what's of the Lord and what isn't. o que vem do Senhor, o que é do Senhor e o que não é. There are many things with Christ tagged onto it that are not of Him at all. Existem muitas coisas que tem a placa, né, o nome de Jesus, né, associado a ele, mas não tem nada de Cristo naquilo. We need discernment Nós precisamos de discernimento to know what His field is para saber qual que é o campo dele and stay there. e ficar lá. Because in His field we enjoy abundance. Porque no campo dele nós usufruímos de abundância. There's every spiritual blessing Tem toda a bênção espiritual in His field. no campo do Senhor. There's true food, A comida, there's true drink, comida verdadeira, bebida verdadeira. there's fellowship with those who are apprehending the mind of Christ. A comunhão com aqueles que estão, né, aprendendo a mente de Cristo. You know, many have other minds today. Muitos têm outras mentes, né, hoje em dia. We're not partaking of the mind of Christ. Nós estamos, né, participando, né, da mente de Cristo. We need discernment Precisamos de discernimento to test the spirits, para testar os to espíritos, know what's of Him. para saber o que é dele. But in His field we have fellowship, Mas no campo dele nós temos comunhão, companheirismo, we have protection. a proteção. Boy, is the enemy trying to entice us away from Christ. Então quando o inimigo, né, tenta nos tirar, né, de Cristo, We need to stay in fellowship. precisamos permanecer em comunhão, Stay in His field. permanecer no seu campo, Stay under His headship permanecer sob o seu senhorio, né? and receive that protection. E receber essa proteção. And you know, we need to learn to serve with others. Precisamos do Senhor para servir com outros, Because Ruth was to serve with the other maidens. porque ela tinha que servir com as outras servas ali. And she was to have fellowship with the E other ela também tinha que ter maidens. comunhão com eles. And what does this require in our E lives? o que isso requer de nós, né, nas nossas vidas? It requires the work of the cross. Isso requer a palavra da cruz. Because my ideas are better than yours. O palavra da cruz. Porque as minhas ideias, né, gente, são melhores que as suas. And you need to submit to me. E você, né, tem que se submeter a mim. Well, that's not the way it works, is Mas it? esse não é, né, a forma como funciona, né, That's the gente? way we want it to A work. gente quer que seja assim, But that's not the way it works. mas não é assim que funciona. Well, we're serving together with another sister. Quando estamos servindo junto, né, com outro irmão, And my way is better than your way. meu jeito é melhor do que o seu jeito. I know how to serve. Eu que sei como servir. Your way is not. E o seu caminho, o seu Not the best jeito way. é o melhor. So this takes the work of the cross, doesn't it? Isso tem aqui o trabalho da cruz, não é But mesmo? in the Lord's field, this is what we are to serve. Mas, né, no campo do Senhor a gente tem que servir. And we serve together in the purpose of Servimos God. juntos, né, no propósito do Senhor. Today, the cross is not a popular word, is it? Hoje em dia a cruz não é uma palavra popular, né, gente? We just see it negatively. Vemos essa palavra como uma coisa negativa. Yes, the cross does. We do have to deny ourselves. Porque com a cruz a gente tem que se negar, nos negarmos a nós mesmos. And it cuts off everything that's not of Him. Porque tudo aquilo que não é dele. Did you get that? Yeah. Okay. But then, we get everything that's of Christ. Mas aí, né, a gente recebe, né, tudo que é de Cristo. Who wants to keep the stinking self Quem que quer, né, reter aquelas outras coisas? when we can have the fragrance of Quando a gente Christ? pode ter a fragrância de Cristo, né? Yeah. Ter I'm not saying that- a gente pode ter a fragrância de Cristo. I'm not saying that's easy Não estou dizendo que isso é uma coisa fácil. when you're going through the process. Quando você está, né, passando pelo processo. But the Lord brings us to our senses. Mas o Senhor nos traz de volta, né, para o que é certo. We see His way as a better way. E a gente percebe que o caminho dele é o melhor caminho. So let's get this marriage over with here. Então vamos, né, tentar assim, ver esse casamento. So in chapter 3, E no capítulo 3, see how the blessing of Boaz, vemos como a bênção de Boaz, of her being in his fields, dela, né, estar ali no campo dele, led her to Boaz himself. levou muitas coisas para o próprio Boaz. Because in Ruth chapter 3, Que é no capítulo 3, in verse 9, no verso 9, Ruth asked Boaz to take her under his wing. Ruth pede
ela leve, né, sobre suas asas. And it's the same for us. E é a mesma coisa para nós. As we experience the blessings of Christ in the field, Quando experimentamos as bênçãos de Cristo no seu campo, it leads us to Christ nos leva a Cristo, and more of Christ. mais de Cristo. And we abide in Him, E aí permanecemos cling to nele, Him. né? Nos apegamos a Ele. And then in chapter 4, E no capítulo 4, Boaz does everything he's supposed to do according to the law, Boaz faz tudo o que ele tem que fazer, né, de acordo com a lei, so he can marry Ruth. para que ele possa se casar com Ruth. And so we know they get married. Então nós sabemos que eles se casam. And over in verse 13, E então no verso 13 do capítulo 4, so Boaz took Ruth, and she became his wife, and when he went into her, the Lord gave her conception, and she bore a son. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. Then the women said to Naomi, Então as mulheres disseram a Noemi: Blessed be the Lord who has not left you this day without a close relative, Louvado seja o Senhor que não a deixou sem resgatador. and may his name be famous in Israel. Que o seu nome seja celebrado em Israel. Verse 15, Verso 15. and may he be to you a restorer of life, O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, and a nourisher of your old age. pois o filho de sua nora que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. For your daughter-in-law who loves you is better to you than 7 sons. Eu já passei na sua. That's okay. It's all right. The point is just to see that Então, o propósito aqui é ver, is that the Lord turned the sorrow into joy. transformou aquela tristeza em alegria. And then Naomi, in verse 16, E no verso 16, Naomi took the child Noemi pôs o menino no and colo, laid him on their bosom passou a cuidar dele, and became a nurse to him. passou a cuidar dele. And then we know Obed is the father of Jesse, E Obed, né, pai de Jessé, and the father of Jesse is the father of David. e Jessé, pai de Davi. So isn't this a beautiful story? Não é uma história maravilhosa, irmãos? Yeah, our Lord Jesus has done everything for us, Jesus fez, né, tudo por nós, just like Boaz did for Ruth and Naomi. da mesma forma como Boaz fez por Ruth e Noemi. He purchased the land back that they had lost. Ele comprou de volta aquela terra que elas tinham perdido, He married her, casou-se com ela, so all of his wealth became their wealth, e toda a sua riqueza passou a ser riqueza delas, and they could enjoy all the blessings and the goodness that Boaz had. e puderam usufruir de toda a bondade, né, de tudo que ele And so possuía. it's a picture for us, sisters. É uma imagem para nós, irmãs. Our Lord has done everything O Senhor fez tudo that we can follow Him, para que pudéssemos, né, que possamos we can seguir, serve Him, para que possamos we servir, can abide in para Him, que possamos permanecer and one day be married to e para Him. que um dia possamos nos casar com Ele. And I think that's really great. Eu acho que isso é maravilhoso. I truly admire these two women. Eu realmente admiro essas duas mulheres. Naomi did experience a kind of spiritual death Não, Noemi realmente experimentou um tipo de, né, morte espiritual, away from the Lord. né, longe do Senhor. Because it is spiritual death when we're outside of the will of God, isn't Porque, it? né, é uma forma de morte espiritual como fora do, né, da vontade do Senhor, né? But she repented and returned, Mas ela se arrependeu e voltou. and she's experiencing resurrection life E now. está experimentando uma vida ressurreta. Ruth, a Moabite, Ruth, uma moabita, by the grace of God, pela graça de was Deus, brought into the purpose of God. foi, né, trazida para o propósito de Deus. And she was used in this wonderful way to bring in King David, E ela foi usada de uma forma maravilhosa, né, para trazer o rei Davi. who recovered all for the Lord Jesus Que Christ. recuperou tudo, né, para o Senhor Jesus Cristo. The Lord Jesus has always, the God the Father is always wanting the bride for His Son. God the Father is always wanting the bride for His Son. O Senhor Deus, né, sempre quis uma noiva para o seu filho. We too, by the grace of God, Nós também, pela graça de Deus, have been brought into the purpose of God. também fomos trazidos para o propósito de Deus. And as we follow Him
À medida que o seguimos, as we serve à Him, medida que o abide in Him, permanecemos nele, we can be part of that eternal companion of our Lord Jesus podemos fazer Christ. parte desse, né, de sermos essa companheira eterna do Senhor Jesus Cristo. And we can be a part of bringing all things to the feet of our Lord Jesus. Podemos fazer parte, né, desse serviço de trazer, né, de Bring all things to the feet of our Lord Jesus. trazer tudo aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. We can rule and reign with Him Podemos, né, reinar com Ele, if we follow Him now. né, se o seguimos, We serve Him now. servimos ao Senhor. Even though it's hard work, Né, mesmo sabendo que é trabalho duro, even though our back may hurt, né, mesmo sabendo que a nossa coluna pode doer, even though when we beat out the grain, né, mesmo sabendo que tem que bater naquele grão ali, we'll mess up our manicure. mas nem estragar a manicure, né, a unha. It's worth it Mas vale a pena to be part of the eternal bride of the Lamb. para sermos, né, a noiva do So we have a Senhor. great purpose, sisters, Então nós temos um grande propósito, irmãos, in this dark time. nesse tempo escuro. You know, chapter 3, when Ruth went to Boaz, No capítulo 3, quando Ruth, né, foi para Boaz, it was midnight. era meia-noite. The church is at midnight. A igreja está, né, à meia-noite. It's the darkest time of the night. É a hora mais escura da noite. Can we wait for him? Será que nós podemos esperar por ele? Ruth waited for Boaz. Ruth esperou por Boaz. And look how it turned out. Olha o que aconteceu, né? Can we wait for our Boaz? Será que nós podemos esperar pelo nosso Boaz? You know, the morning star does come. A estrela da manhã vem, Dawn does come. amanhece. But if we suffer with him today, Mas se nós sofremos com ele we will hoje, reign with him forever. nós vamos reinar com ele para sempre. So I pray you, sisters, the Lord will richly bless you. Eu então oro, irmãs, para que o Senhor nos abençoe, né, ricamente. Wherever you are in your walk with the Lord, Onde quer que você esteja na sua caminhada com o Senhor. whatever God has called you to do, Não importa o que o Senhor, né, tem chamado você para fazer. that you will be a lover of Que God. você seja uma pessoa que ama o Senhor. Because if you are, He cannot resist you. Porque se você é, Ele não pode resistir. And in the end, E no final, our Lord is coming soon. e o Senhor vai vir para você. And we want to be a part E nós queremos ser parte. of those who participate in the marriage supper of the Lamb. Queremos participar, né, naquela ceia do Senhor. So may God bless you, dear sisters. Que o Senhor os abençoe, irmãos. So maybe some of you can pray a few prayers. Então, eu peço que alguns de vocês quiserem sentir no coração, pode fazer algumas orações. Okay. Ok? God bless you. Que Deus os abençoe. Glória ao Senhor pela vida do meu irmão. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por ter falado nos nossos corações, honestamente. Nós encomendamos, Senhor, a vida da Tua filha. A palavra que o Senhor estava caindo em boa terra, Senhor, entenda. Que nós verdadeiramente possamos fazer um voto com a vontade de Deus, Senhor. Possamos reconhecer, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém. Nós queremos nos sujeitar, Senhor, à Tua vontade. Amém. Ajuda-nos, ó Deus, a avançarmos contigo. Amém. A desfrutarmos mais, Senhor, da Tua presença no nosso dia a dia, Senhor. Nos leva à intimidade contigo, Senhor. Nos leva a desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós, Senhor. Que é um direito nosso, Senhor. Que é a nossa herança, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Leva-nos além, Senhor. Pede, Senhor, na Tua paz. Amém.